Falar a história do futebol de Chorozinho é muito simples, né? São muitas vivências, muitas amizades, muitas conquistas, né? E a história do futebol choroziense, como você falou, né? Eu estou aqui como representante hoje, mas tem centenas de ex-atletas, de desportistas que fazem parte dessa história, né? Se a gente for citar aqui, a gente não para e essa entrevista não dá só para questão de nomes de pessoas que representaram o nosso esporte. Mas o nosso esporte vem desde o seu Zacarias Fidelis, quando foi criado o Santa Cruz, um dos times que representaram e levaram o nome do Chorozinho a várias outras cidades vizinhas aqui da nossa região, né? E diante dessa história, Rony, a gente traz um Carcará, a gente traz um Chorozinho, né? A gente traz um Novo Ferrinho, a gente traz um Dragão da Vila, a gente traz um Atlético de Madrid, a gente traz aí centenas e centenas de times de toda a nossa região, mas esses clubes que eu citei aqui, são clubes, que fazem história, são clubes que, como eu falei de Novo Ferrinho, é campeão choroziense, né? Mas a nossa história é história de alegria, é história de conquistas e é história que nos deixa felizes, né? E como eu sou um representante e ex-atleta, me criei, né, no futebol choroziense. Uma das primeiras equipes que eu cheguei a jogar foi a equipe do Asa Branca, né? O saudoso seu Zwingli, eu nunca esqueço disso e sempre cito nas minhas entrevistas. E o Chorozinho Esporte Clube, né, que é a minha história, que é a minha vida do futebol do nosso município, né? Então, o Chorozinho, desde 1990, onde eu dei minhas primeiras, né, corridas atrás de bola, na questão de um time grande, foi o Chorozinho que me deu essa oportunidade, né? E o Chorozinho de grandes conquistas, campeão várias vezes choroziense, campeão da Copa União, campeão da Copa Cidade de Pacajus. Se você for contar a história do Chorozinho também aqui, se resume, né, em grandes feitos, como também a história do Cará, uma equipe também que eu tive a oportunidade de jogar, uma equipe que eu fui campeão, né, por 2 vezes do Campeonato Choroziense. Então a nossa história do futebol no geral é uma história muito rica, né? Uma história de conquistas, de vitórias, de alegrias, de derrotas, né? Mas nos faz a gente nesse momento, né, onde o Chorozinho está completando mais um ano de vida, são 34 anos de emancipação política do nosso Chorozinho, né? E faz com que a gente faça relembrar várias situações vividas no nosso esporte, como as amizades, né? Como você pegar uma viagem de ônibus, vamos dar um exemplo, até a Pacatuba, até o Maracanaú, né? Até Fortaleza e outras cidades que nos faz relembrar. E nessas viagens as conversas, as brincadeiras, as diversões que o esporte proporciona e o mais importante, as amizades. Esse esporte cria situações de amizade e essas amizades estão até hoje construídas. Falar de história dos 34 anos de emancipação política do Chorozinho, vem o título do Intermunicipal de 2000, que a história de Chorozinho está ligado à história do Intermunicipal e, consequentemente, ao título. Fala um pouquinho desse título, porque está na história do município. Está na história do município, né? Atletas se reuniram para escrever essa seleção no Intermunicipal de 2000. Né? Nós tínhamos o vizinho Pacajus, tinha acabado de ser campeão em 99. E eu vinha desde 90 nessa luta, buscando essa conquista, Leonardo. Né? Essa minha geração que conquistou o Intermunicipal, né, se concretizou em 95. Né? Litônio, Arnaldo, Grelinho, Cícero, né? Dailton Negão, Eleilson, Daniel, né? Pessoas que fizeram parte dessa geração de 95 até construir essa conquista de 2000, como também outros atletas, né, que eu posso citar aqui, Bizica, José, Eudes, Vanderlei, que fizeram parte antes da gente também, Zé do Olivo, Gojoba, que são atletas que deram esse pontapé inicial também quando se fala de intermunicipal, né? São pessoas que nos representaram durante um longo período,
veio a nossa geração e representou o Chorozinho. E para essa representação ficar melhor, veio a conquista do Intermunicipal de 2000. Então, é assim, de muita alegria, de muito esforço, né, de atletas que realmente gastavam do bolso das comemorações para se divertir depois, após as vitórias, né? Então, são conquistas que ficaram marcadas. Vocês aí, né, que são hoje representantes, né, nessa questão da imprensa do nosso município, aí, um canal que leva as grandes imagens, né, vocês realmente ouviram falar. Eu não sei se vocês viram de perto essas conquistas, mas a gente levou muito torcedor, muita gente a comemorar nos jogos em Fortaleza, no Presidente Vargas. Saía aqui 6 ônibus, 7 ônibus, né? Quando viram realmente que essa equipe despontou para essa conquista, a gente conseguiu mexer com a cidade num todo, né? Um movimento realmente que o esporte pode fazer isso, um esporte com honestidade, um esporte com respeito, um esporte com os pés no chão, e foi isso que aquela seleção representou. Filhos de agricultores, filhos de pescadores, filhos de mães que trabalham e acordam cedo, mas tinham isso no coração, buscar essa conquista do Intermunicipal. Quem jogou um clássico, o Chorozinho em Carcará, né, quem acompanhou de perto, quem torceu, quem vibrou, quem comemorou, quem chorou, sabe realmente da importância desse jogo para a nossa cidade. É um jogo histórico, faz parte da cultura do nosso município, né, envolvendo duas torcidas realmente apaixonantes, como era a torcida do Carcará, uma torcida apaixonante, uma torcida vibrante, uma torcida que ia para campo, uma torcida realmente que gritava se precisava invadir o campo, gritava para buscar ajudar o seu time num bom senso, né, nesse sentido. E o Chorozinho é uma torcida também vibrante, uma torcida determinante, uma torcida que nos fazia esses momentos de Chorozinho em Carcará transcender um jogador de futebol. Era uma outra situação, era uma outra concentração, era um momento de você realmente se resguardar, se preparar, porque quando se falava de Chorozinho em Carcará, né, se falava realmente do maior clássico da região metropolitana. Não só eu que digo, não. São ex-atletas que tiveram essa oportunidade de jogar aqui em Chorozinho, na Copa União de Pacajus, né, onde essas equipes se enfrentaram, né, e os títulos que vieram, né. O Chorozinho, por incrível que pareça, nesses enfrentamentos contra a equipe do Carcará, eu pelo menos tive a oportunidade de jogar 2 finais contra o Carcará e tive a oportunidade de ser campeão. Era um jogo realmente diferenciado que eu me dava bem, eu realmente despontava numa situação porque eu me preparava para esse jogo psicologicamente, fisicamente, e a história está aí para ser contada por todos. A quem você perguntar no jogo Chorozinho Carcará, quem conhece essa raiz, quem conhece esse envolvimento do torcedor, dos atletas, da arbitragem. Tem uma história de uma arbitragem desse jogo que é do Vila Nova, um árbitro a nível estadual, de apitar campeonato, né, brasileiro a mundo afora aí do Brasil, e ele apitou um jogo e esse jogo não conseguiu ser terminado, né? Foi lá na Copa Cidade de Chorozinho, ou era Copa Rio, se não me lembro, se eu não me engano bem, Léo, né? E o jogo terminou no meio do jogo uma semifinal. E Vila Nova estava em determinado bar e alguém perguntou, eles nunca mais na minha vida eu venho para Chorozinho apitar esse jogo Chorozinho em Carcará. Para você ver como ele envolvia essa situação. Dacildo Mourão chegou a apitar a final, a final de 93, o Chorozinho foi campeão com gol de cabeça do finado Toninho, né, que Deus o tenha, que foi um dos grandes centroavantes da nossa cidade, né, e esse jogo mexia com a nossa cidade. Eu não tinha essas possibilidades grandes, familiar, de me levar para um clube profissional, para dessa oportunidade de eu trabalhar a base, né, na sua essência, né, de fundamentos, mas o meu trabalho de psicológico, né, de primeiro jogar no Asa Branca e em seguida eu já pular para o Chorozinho, porque era a equipe grande da cidade, né, e disputar intermunicipais, foram me dando, né, condições
de reconhecimento e poder fazer essa transição, Renato. Então, se eu não tive base, não treinei num time profissional, eu tinha que ter algo dentro de mim diferente que me ajudasse a melhorar minhas qualidades físicas, minhas qualidades técnicas dentro do futebol amador. E dentro desse futebol amador eu tinha que buscar conquistas, como foi a conquista do Intermunicipal, como foi as conquistas do Campeonato de Pacajus, vários campeonatos de Horizonte e outras cidades, né, que me fizeram ser reconhecido na região metropolitana e assim a nível de estado. Né? Tive a oportunidade de jogar meu primeiro campeonato estadual, campeonato cearense da primeira divisão em 96, uma transição do Intermunicipal de 95, onde a gente ficou entre as 8 melhores equipes do estado, né? O Litonho foi artilheiro naquele ano, no ano de 95, e o Chorozinho fez uma grande campanha. E em seguida, né, o treinador Jorge Costa fez o convite, quando ele estava na América de Rússia, para que a gente pudesse fazer essa transição. E ele foi quem deu essa oportunidade. E essa oportunidade surgiu e eu agarrei como se fosse um último prato de comida, como se aquilo realmente fosse a única oportunidade que eu ia ter no futebol. E dali eu tive um trampolim de jogar, né, grandes equipes do futebol cearense, disputei Copa do Brasil, disputei Campeonato Brasileiro pelo Ferroviário, que me deu essa oportunidade, disputei campeonato importantíssimo, que hoje eu sou grato a Deus e é grato às pessoas que abriram todas as portas para mim. Né? É uma das mensagens que eu deixo para esses jovens, né, que estão aí buscando esse lugar ao sol. Não é fácil, né? As coisas não caem do céu, você tem que estar preparado, porque as oportunidades hoje aparecem num treino. De repente alguém está ali, é um olheiro, e alguém lhe vê e lhe leva para fazer um teste. Se você não estiver preparado fisicamente, psicologicamente, às vezes essa chance passa na sua frente e acaba não acontecendo. Então, esteja preparado, se dedique, treine. Se você pensa realmente em ser um atleta profissional, busque isso, mas não deixe de treinar, não deixe de trabalhar. E a minha mensagem, nos 34 anos, para os nossos chorozienses, né, é uma mensagem que você se cuide, né, cuide da sua família, cuide dos seus amigos. No momento difícil que nós estamos passando, dessa pandemia, né, a gente tem que orar a Deus todos os dias, pedir que Ele nos guarde, nos proteja, mas também fazer com que a gente também, né, tenha essa responsabilidade de seguir as orientações da vigilância sanitária, da saúde, para que a gente possa passar esse momento difícil que nós estamos passando hoje. Né? Nós, chorozienses, nessa semana que antecede, né, as comemorações, nós estávamos se preparando para a festa aqui na Arena, nós estávamos se preparando para vários eventos esportivos, mas o momento, né, que a gente tem hoje é esse. Então, cuide-se, respeite as regras, né, cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, que nós vamos sair dessa situação todos bem, todos com saúde e todos em paz. Um abraço a todos e fique com Deus.